Fala pessoal, hoje é a segunda-feira do conselho que ninguém me pediu, mas eu estou dando sim, porque a boca é minha. Então se você quiser receber isso daí pra você, ótimo, mas se você também não quiser, ó, por favor, hein, deixa pros outros, tá bom? Você não precisa concordar comigo. E hoje vai ser falado aqui sobre a mudança que ocorre por influências externas. Nós mudamos por conta de pessoas, de sociedade. E se você é essa pessoa que ainda não tem a sua identidade própria, eu espero que você saia daqui hoje entendendo que você tem domínio, tem autoridade sobre a sua vida e não mais precisa ficar sendo levado pela opinião dos outros, pelos conselhos ruins. Vou colocar o óculos por um momento porque eu já quero deixar aqui 2 versículos pra vocês, tá? Primeiro que se encontra em Romanos 12, acho que Deus não quer me tirar de Romanos 12, hein, gente? Porque já faz tempo que eu tô em Romanos 12. Lembra lá do amor não fingido que eu falei nos stories? Romanos 12, no seu capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você falar em Mateus 6, no seu versículo 22, ele diz assim, ó: o olho é a cadeia do corpo, de sorte que se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. E esses são os 2 versículos que eu quero falar aqui com vocês, trazer como base neste aconselhamento, porque como que eu falo pra vocês, que os conselhos que eu dou aqui, as coisas que eu falo aqui é muito sobre o que eu vi na pele. Semana passada, e essa semana quase não sai de novo, mas o Senhor me trouxe algo no meu coração e me fez lembrar de uma situação triste e que a partir dessa situação eu mudei o meu comportamento. Eu me moldei, eu me fechei em uma concha para me proteger. E quantas vezes nós mulheres passamos por isso diariamente, porque nós nos fechamos, nós deixamos às vezes de fazer algo ou falar algo para não sermos intimidadas pelos olhos maus dos outros. Então hoje, se você que tá aí vendo isso tem um olho mau, muda, porque a Bíblia diz o quê? Se teu olho for bom, todo teu corpo terá luz. E eu encontrei pessoas na minha vida que tinham olhos maus. E quando eu falo olhos maus, eu falo de todas as esferas, entendeu? Inclusive a sexual. Por conta de olhares maus e fraudulentos, eu já cheguei a mudar muita coisa em mim. E eu falo fisicamente, eu falo em questão de vestimenta. É óbvio que pra mim que sou cristã, eu tenho conhecimento pelo Espírito Santo de Deus de atentar-me o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas nós não temos domínio e controle sobre os olhares dos outros. E às vezes nós carregamos isso em nossa mente como fosse totalmente a nossa responsabilidade. Que de fato, em parte nós temos a nossa responsabilidade, mas não para com o outro, sim para com Deus, para seguir um caminho bom diante dos olhos de Deus. E eu quero dizer hoje pra vocês que se alguém falou algo que te fez mudar, te fez te retrair, que fez você silenciar para que você não falasse mais aquilo que você acredita, mude hoje. Saiba que quando alguém usa palavras para te inferiorizar, para te diminuir, não é você que tá 100% errado, mas sim a pessoa que está fazendo isso. Quando alguém defere uma palavra contra a sua vida, entenda, procure entender que muitas das vezes isso fala somente sobre ela. Tem pessoas que vão querer ver o seu sucesso e tem pessoas que não vão querer ver o seu sucesso. E nem tudo isso é inveja. Não é para que você se sinta orgulhosa, não é para que você se enalteça, porque não. Nós devemos ser humildes. A palavra de Deus diz que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Então não é sobre isso. É sobre você entender quando alguém está tentando te limitar. E você ser livre dessa limitação, tá? Seja livre, pessoal, seja livre. E então entenda que essas influências externas de pessoas podem indiretamente moldar quem você é. E aí você muda a sua atitude, você muda a sua maneira de falar, aí você muda a sua maneira de pensar e você muda a sua maneira de andar, de vestir, baseado nas pessoas que te cercam, que muitas vezes estão te dando péssimos conselhos. Às vezes não é conselhos, é simplesmente alguém que quer te ver se apagar, que não quer ver você brilhar. E isso, gente, é muito real. Eu não estou falando sobre ser inimigo dessa pessoa ou não, mas eu estou falando sobre você se posicionar e não aceitar essas palavras dentro do seu coração e se tornar uma pessoa triste, amargurada e que simplesmente não tem opinião própria e não sabe viver a sua própria vida, mas segue todos os conselhos dos... Esse tipo de coisa, na maioria das vezes, acontece ao nosso redor. Acontece com pessoas próximas, pessoas influentes, às vezes conosco. E às vezes outras não. E aí causa um complexo de inferioridade. Mas será que é você que tem esse complexo? Ou será que estão tentando passar o complexo de lá para cá? Você vai permitir isso? Você vai permitir isso? Você não vai. Então se autoconheça. Conheça você através da luz da palavra. E aqui eu tô falando pra qualquer um, você pode pegar, porque a palavra de Deus é pra todo mundo. Que tem conselhos bons pra nossa vida. Aqui a Bíblia é a nossa receita de vida.
Nós seguimos elas e andamos por ela, logo nossa vida terá o quê? Terá luz, gente, será bonança. E quando a gente se liberta da opinião dos outros, a nossa mente ela fica em paz, ela gera uma paz. E logo você passa a entender o que é ter autorresponsabilidade. Tenha cuidado com a cobiça. Peça a Deus um direcionamento, um posicionamento. Peça ao Espírito Santo de Deus quando acontecer algo desse tipo com você, o que você deve fazer, o que você deve responder, de que maneira você deve receber isso, tá? Eu já falei aqui pra vocês nos stories, quem me segue sabe que eu falei isso. Devolva uma pergunta que é inconveniente com outra pergunta. Porque quando nós devolvemos uma pergunta com outra pergunta, o consciente daquela pessoa que te fez a pergunta vai começar a raciocinar e entender que ela foi inconveniente. E que antes dela perguntar algo pra você, ela tem que pensar nela primeiro. Como que ela vive. Porque a gente tem que parar de viver a vida dos outros pra viver a nossa. Viva a sua vida. Pense em você hoje. Faça uma autoanálise sobre você, sobre sua família, sua casa, para que você seja feliz de verdade. Então hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu estava falando ali. Não sei se vai ficar barulho, porque infelizmente só foi eu começar a gravar, começaram os barulhos aqui na rua. Mas eu quero que você tenha esse entendimento. Um entendimento à luz da palavra de Deus. Que se o seu olho for bom, então todo o teu corpo ele terá luz. Que nós precisamos ser transformados, que a nossa mente ela precisa ser transformada, tá? E assim, quando você procura um conhecimento da palavra de Deus, você procura entender a palavra de Deus, logo você muda e você já começa a não aceitar que as pessoas interfiram tanto na sua vida. Um conselho, uma opinião, todo mundo pode dar, mas qual é o limite? Qual é a forma que você deve falar com terceiros? Pense primeiro como que você gostaria de ser tratado e passe a tratar a todo mundo da mesma forma, porque se nós pensarmos desse jeito, então todo mundo viverá em paz, porque Romanos 12 também diz isso. A gente faz com todos.